Eu queria naturalmente começar por cumprimentar a família do João Calvão da Silva e dizer naturalmente que é com muito gosto que, através da minha presença aqui, me associo a esta homenagem, e uma homenagem, para lá de tudo o que foi dito, bem enquadrada naquilo que foi a parte principal da vida do professor Calvão da Silva, que é justamente o seu perfil académico. E por isso, criar uma academia, uma ação de formação com o nome do professor João Calvão da Silva, faz todo o sentido, e por isso estou aqui com um duplo gosto, pela homenagem e pela forma como a homenagem é feita, sendo que estou também numa cidade onde não faltam nomes para dar a academias deste género, e espero que Coimbra consiga continuar na sua tradição de vir a produzir sempre nomes fortes das diversas áreas, e neste caso particularmente do direito. E por isso um cumprimento especial à JST de Coimbra, que é a base desta organização e que espero que agora continue no tempo, e direi já porque é que eu acho também duplamente, qual é a minha razão mais do que dupla para isso. Queria também cumprimentar todos os dirigentes do PSD que aqui estão, e particularmente a doutora Manuela Ferreira Leite, que já não é dirigente, foi durante muitos anos, pessoa que eu sempre estimei, conhecia. A primeira vez que lhe dei, não sei se recorda, era secretária de Estado do Orçamento, e eu tinha de ir lá falar de vez em quando porque era o coordenador da Economia no Parlamento, numa altura difícil em que o ministro era o professor Braga de Macedo. Mas essa admiração pela doutora Manuela Ferreira Leite todos os dias cresce um bocadinho, porque a partir do momento que eu chego a este cargo e me lembro que também já o teve, como deve calcular, cada vez admiro mais, e é sempre com muito gosto que a vejo. O professor Calvão da Silva, se nós estivéssemos no século XIX, teria tido uma vida, enfim, um tempo de vida normal. No século XXI acabou por ter um tempo de vida um bocado curto, porque hoje nós temos uma expectativa substancialmente maior em termos de esperança de vida, e esperança de vida com qualidade de vida, com autonomia, com mobilidade. Ainda assim, deixa naturalmente, como já aqui foi referido, eu ouvi o professor Paulo Mota Pinto, mas ao longo destes dias muitos o terão dito, deixa naturalmente uma vida cheia e plena, como académico, como político, e recordo como político, não sei se aqui foi referido, o Paulo Mota Pinto há bocado fez ali deu ali um toquezinho que me fez lembrar o último cargo que ele teve no partido, que foi presidente do Conselho de Justiça Nacional, e disse a capacidade dele para tentar dirimir os conflitos. Se houve tarefa difícil, foi a do Conselho de Jurisdição Nacional, que teve de lidar com o pós-autárquicas de 2013. Não era possível agradar a gregos e troianos, mas era possível fazer o equilíbrio que ele fez. Eu lembro que ele teve de lidar numa altura em que o partido, enfim, perdeu um bocado a cabeça, diga-se de passagem, em que ele teve de lidar com pedidos de expulsão do Miguel Veiga, do Valente de Oliveira, do Arlindo Cunha. Foi isto que caiu em cima do Conselho de Justiça Nacional, e com o Conselho de Justiça Nacional não fácil de equilibrar, porque havia lá dentro quem estivesse fortemente empenhado em fazer esse tipo de coisas. E então o professor Calvão da Silva lá conseguiu equilibrar os fatores. Infelizmente, destes três que eu referi, só um ainda está no partido, que é o Arlindo Cunha, um porque faleceu, o outro porque depois saiu de modo próprio, pelo pé dele, infelizmente, mas foi, digamos assim, depois de tantos anos ao serviço da política e do PSD, uma tarefa difícil, que nem todos conseguem, e que ele efetivamente conseguiu, da melhor maneira possível, face àquilo que tínhamos à frente. Eu tenho pouco interesse para aqui, mas vou só fazer aqui um parêntesezinho que é curioso. Eu ouvi falar do professor Calvão da Silva bastante antes de o conhecer. E com uma coisa engraçada, que eu tinha um amigo, dos meus principais amigos, no tempo de estudante, eu andava na Economia no Porto e ele andava no Direito em Coimbra. E então o Alberto, que me chamava, dizia: eu tenho um professor que é igualzinho a mim. Vocês um professor que é igualzinho a ti? Sim, é igualzinho a mim, parece meu irmão. E dizia sempre muito bem dele, mas eu não sabia o nome, dizia sempre muito bem dele.
não sei se mais pela componente fisionómica, se era igual a ele, achava-se bonito, ou então pela capacidade pedagógica e científica, eu penso que seria um bocado pelas duas coisas. E então um dia, nem sabia o nome, e então um dia, eu penso que num Conselho Nacional do PSD, não sei muito bem, entro na sala, e olho, e diz, o que é que o Alberto está aqui a fazer? E não era o Alberto, era o seu pai. Porque realmente eles eram muito parecidos do ponto de vista fisionómico. Não havia depois a capacidade científica, digamos assim, que depois, exclusiva que o seu pai, o seu marido, naturalmente tinham. Mas nós estamos numa ação de formação, e é isso, eu vou-me confinar um bocado a isso, e pegar aqui num tema que Paulo Mota Pinto acabou até de tocar também, que tem a ver com a política hoje e a forma como os partidos hoje funcionam. E é aí que eu acho que a formação política é um pilar muitíssimo importante se nós queremos reformar o sistema partidário em Portugal. Tudo começa, em minha opinião, justamente na formação. E por isso eu tenho de cumprimentar a JTC de Coimbra por fazer isto, mas também cumprimentar muitos outros, a começar pelo deputado Carlos Coelho, que é, digamos, o pai desta ideia de formação, e que muito tem feito por isso, porque se nós tivéssemos realmente mais academias destas e a funcionar de uma forma diferente, o perfil de militância, neste caso no PSD, era completamente diferente. Eu fui secretário-geral do partido em 1996 e 1997 e saí para o período de nojo, quando saí, que é o que se deve fazer, um pouco traumatizado. Traumatizado com aquilo que era, naquela altura, o financiamento dos partidos políticos. Hoje, substancialmente melhor do que era naquela altura. E então, passei a fazer parte na Assembleia da República de diversas comissões para a revisão do financiamento dos partidos políticos. E fiz uma proposta, nessa altura, fim dos anos 90, portanto lá para 98, à volta disso, fiz uma proposta para que o financiamento dos partidos políticos passasse a ter verbas consignadas à formação política. Ou seja, os partidos não recebiam aquele dinheiro. Os partidos tinham créditos de formação que um instituto público deveria organizar. Aquilo era uma ideia que eu tinha visto, em parte, na Alemanha, depois adaptada um bocado à situação portuguesa. Portanto, tinham créditos de formação e esses créditos de formação eram gastos até um determinado plafond e os partidos nem sequer veriam o dinheiro. Essa proposta não foi aceita sequer na Comissão, muito menos chegou à Comissão principal e depois a plenário, porque naturalmente todos os outros disseram, e eu não sei se aquilo passasse, o meu próprio partido não iria depois dizer a mesma coisa, isto não pode ser, porque isto vai dar já uma notícia ou duas ou três ou 10 notícias, partidos querem mais dinheiro para o seu funcionamento. Ninguém estava a falar de mais dinheiro para o funcionamento ou menos dinheiro para o funcionamento, isso logo se veria, estava-se a falar de um modelo diferente de financiamento em que os partidos, aquela verba se a queriam usar, tinha de ser para a formação. Agora, reparem se isto tinha passado, isto foi há mais de 20 anos, e portanto, a Jota da altura, hoje tem 40 e tal, no limite até alguns terão 50 anos. É disto que estamos a falar. Qual seria o perfil de militância do partido se nós tivéssemos, nós e os outros partidos também, se nós tivéssemos tido verdadeiras academias de formação e as pessoas aderiam ao partido em razão da matéria que mais interesses tenham. Ou seja, eu estou particularmente interessado nas questões sociais, eu estou particularmente interessado na questão da segurança social e se eu viesse para o partido, enriquecia-me em função daquilo que eu próprio quero, em que mais me interessa. E, portanto, a lógica de entrada, a lógica de militância era uma lógica ao longo dos anos, tinha sido uma lógica diferente que de certeza teria hoje resultados completamente diferentes e as coisas moldadas de uma forma completamente diferente. E é por isso que eu acho que, disse há bocado, a formação política tem de ser uma pedra, um pilar fundamental na vida dos partidos políticos, porque a forma de captar pessoas em função disso
é muito mais saudável e muito mais lógica do que a forma como normalmente se capta e se cativa as pessoas para virem para os partidos, quando se consegue cativar, que é cada vez mais difícil. Eu acho que o perfil dos partidos hoje seria muito diferente se uma norma dessas tivesse sido aprovada em devido tempo. E se o fosse agora, também não ia ter efeitos daqui por 4 ou 5 ou 6 anos, só ia ter daqui por 10, 15, 20, que era o tempo justamente que agora estávamos e que tinha decorrido. E porquê é que os partidos se têm de reformar, que foi isso que aqui já houve esse toque, e aqui dirijo-me naturalmente, fundamentalmente, às filas mais atrás, aos jovens que aqui estão, numa ação de formação. Nós, tenho dito isto muitas vezes, às vezes esquecemos deste fator. De hoje a 2 meses, ou não, da manhã a 2 meses, o 25 de Abril faz 45 anos. E a nossa Constituição faz 76, faz 43 anos. Entre a Constituição de 1933 e a de 1974 vão 41 anos. Esta Constituição, este regime, já tem mais tempo do que aquilo que teve o Estado Novo. Eu achei sempre que o Estado Novo tinha durado muito tempo, mas isso é normal, porque eu, quando nasci, já o Estado Novo estava e era velho. Aqueles que assistiram com a idade com que eu assisti ao 25 de Abril, que assistiram ao 28 de Maio, se calhar não teriam exatamente a mesma ideia, mas eu hoje, olhando para o 25 de Abril, apesar de tudo, 45 anos, foi há muito tempo mesmo. Quer dizer, eu já me conhecia a mim próprio, até já andava um bocado na atividade política, mas já foi há muito tempo. E o que é que, na nossa vida, consegue passar tanto tempo sem se desgastar? Nada. Não há nada na nossa vida, nós que vivemos no tempo e no espaço, não há nada que, vivendo no tempo e no espaço, não seja desgastado por esse próprio tempo. E por isso é que tem um princípio e um fim. Tem um fim que é o fim, o desgaste. Portanto, os regimes são exatamente a mesma coisa. Nós não podemos achar que o regime nascido em 74, porque em 74 atingimos aquilo que mais desejávamos, a esmagadora maioria das pessoas, que era o mesmo regime que tínhamos na Alemanha, na Suécia, na Finlândia, na Noruega, nos países desenvolvidos, chegámos lá e agora atingimos o patamar final. Não atingimos patamar final nenhum. Atingimos o patamar final ali por uns anitos. Depois tudo isto evolui e a evolução provoca naturalmente o desgaste. E nós temos hoje um regime desgastado. Não tão desgastado quanto estava o Estado Novo em 1974, mas suficientemente desgastado para nos exigir reformas. Bom, as reformas em ditadura são muito difíceis de fazer. No princípio são fáceis, depois começam a ser difíceis porque o ditador ele próprio também está desgastado e não consegue evoluir. Consegue-as fazer no princípio, não consegue fazer depois. As virtualidades do regime democrático são exatamente o contrário. As virtualidades do regime democrático é termos dentro de nós a capacidade de podermos fazer as reformas, e as reformas mais não são, que é ajustar o regime aos novos tempos, eliminando os fatores de desgaste, fazendo o ajustamento que deve ser feito. É isso justamente que não tem sido feito. E dentro das reformas que é preciso fazer, a forma de funcionamento dos partidos políticos, que é um pilar decisivo para o funcionamento da democracia, é vital. E a degradação dos partidos políticos é a razão, em larga medida, da continuada degradação do próprio regime, que dá fundamentalmente em quê? Dá fundamentalmente num poder político fraco, num poder político enfraquecido e num poder político crescentemente mais fraco. E qual é, ao contrário do que muitas pessoas pensam e tendem a defender, poder político forte é ditadura. Não, poder político forte não é ditadura. O poder político tem de ter a autoridade democrática e exercer essa autoridade democrática. Porque é o poder político que é eleito para defender o interesse público. E quando o poder político é fraco, quando está em confronto com os interesses setoriais, com os interesses corporativos e muitas vezes até com interesses individuais, fraqueja se for fraco. E quanto mais vezes fraquejar, menos democracia nós temos. Porque nós, em democracia, temos de respeitar as minorias, de atender aos seus direitos e respeitar as minorias. Mas nunca o direito minoritário se pode ultrapassar e sobrepor àquilo que é o interesse público e o interesse coletivo. E o que acontece muitas vezes é que o poder político, por fraqueza,
Porque está desacreditado, cada vez mais desacreditado, o poder político não tem força para impor o interesse público quando em confronto com interesses corporativos fortes. Fortes em termos relativos, tudo isto é um sistema de vasos comunicantes. Se o poder político é fraco, torna-se o outro mais forte. E o outro pode ser uma corporação com muita força, que sempre existiu ao longo da sociedade, inclusive em ditaduras, mas pode ser, às vezes, um pequeno sindicato, um pequeno interesse, uma pequena coisa que se consegue sobrepor de forma brutal àquilo que é o interesse público e o poder político fica sem capacidade de impor esse interesse público. Isto é menos democracia, porque a democracia pressupõe respeito pelas minorias, mas nunca o interesse minoritário se conseguir sobrepor de tal maneira que atrofia aquilo que é o interesse coletivo. E é isto que nós temos vindo a assistir, esta evolução. Para que esta evolução não seja assim, nós temos naturalmente de introduzir reformas no regime que alterem esta evolução para o seu contrário. Caso contrário, poder-se-á ou deve-se fazer esta pergunta, mas então continuamos na mesma. Não reformamos nada. Jogamos apenas na manchete do Jornal da Manhã, que já não conta praticamente para nada, mas no telejornal, que ainda conta para alguma coisa. Vamos ver, jogamos na manchete da manhã. E a manchete da manhã é normalmente contraditória com a manchete que nós gostaríamos de ter depois da manhã, se me permitem isto, em sentido figurado. Não fazemos nada, continuamos a deixar ir, o vento empurra e nós lá vamos andando. Como é que isto acaba? Na minha opinião, como acaba há 40 anos ou há 30 anos, não sei, provavelmente numa ditadura mais ou menos clássica. A médio prazo ou num longo prazo curto, digamos assim, não me parece que termine numa coisa dessas. Mas vai terminar numa coisa muito má também, ou vai evoluir, em minha opinião, para uma coisa muito má, que é o acentuar desta dessintonia. Ou seja, cada vez mais menos democracia e ela cada vez mais fraca, porque cada vez mais o poder político fica mais fraco e os poderes fáticos ficam mais fortes. Portanto, uma degradação contínua sem que haja um momento, que é o momento da revolução, ou o momento do golpe militar, ou o momento da viragem. Não há esse momento. Há uma lenta, acelerada, mas apesar de tudo, lenta degradação em que nós nem nos apercebemos quando ela se está a fazer, mas quando olhamos para trás notamos a enorme diferença do que era e do que em cada momento é. Quanto tempo é que isto dura? Isso eu já não sei fazer futurologia, não faço a mínima ideia, se dura 5, 10, 20 anos, mas sei que esta é a evolução que nós temos naturalmente de conter. E por isso nós temos de fazer uma reforma no regime, não estou a confundir, eu não estou a dizer no sistema político, estou a dizer no regime como um todo. E por isso, no regime como um todo, eu incluo realmente os partidos, incluo o sistema político, incluo o sistema eleitoral, incluo a justiça, incluo inclusive a própria comunicação social e a própria comunicação nas redes sociais. Tudo isto está ligado. Tudo isto faz depois as relações de poder. E as relações de poder alteradas da forma como eu há bocado disse. Por isso nós assistimos hoje ao poder mais enquistado, aos pequenos poderes mais amarrados uns aos outros, em que de cada vez que se pretende reformar ou fazer qualquer coisa, se puxa-se por qualquer coisa, vem muita coisa agarrada a fazer o contravapor, justamente por esse enquistamento e ao mesmo tempo por essa, se assim se pode dizer, amarração de uns aos outros e cada vez mais concentrados. Isto é típico do desgaste de um regime político. E é isto, justamente, que nós temos de cuidar de alterar. No que concerne especificamente aos partidos, aquilo que nós temos vindo a fazer, que eu tenho vindo a fazer e que a Direção Nacional tem vindo a fazer, é um esforço enorme para, apesar das limitações que existem, e uma grande limitação que existe naturalmente é o facto de estarmos no ano 2019, que quer dizer que temos 2 mais 1 atos eleitorais em Portugal, 2 aqui no continente e o da Madeira, que é um ato eleitoral em Portugal, embora um pouco mais distante e na qual não intervimos tão diretamente, mas temos 2 atos eleitorais e é evidente que quando há 2 atos eleitorais, ou 3, até como estou a dizer neste, num só ano, não é um clima propício para se fazer reformas, seja do partido, seja ao nível nacional,
Mas, apesar deste constrangimento e de outros constrangimentos, é o esforço que temos vindo a fazer para tentar modificar o modo de funcionamento, neste caso do PSD, de molde, tem de se começar por algum lado, começando por aqui, tentando conseguir atrair outra vez as pessoas, e demora muito tempo, atrair outra vez as pessoas à política e particularmente à política partidária. É por isso que há alguns eixos de atuação que temos tido que têm justamente a ver com este objetivo. O primeiro é, desde logo, o próprio posicionamento ideológico do partido, dos partidos, neste caso, do PSD. Há teses na sociedade portuguesa que me dá a ideia que estão agora a esmorecer outra vez um bocadinho, mas há teses que dizem que isto tudo, a ideologia já passou, enfim, e cada partido tem de captar o máximo de pessoas possível para andar para a frente, para ser maior e para ganhar eleições. Pois está bem, mas não há hoje, nem deve haver, a rigidez ideológica que havia antigamente, e no nosso caso em Portugal, que havia no pós-25 de Abril. Lembro que no pós-25 de Abril, à esquerda era capaz de haver 10 ou 12 partidos, nunca mais, muitos, com diferenças ideológicas mínimas lá numa página do programa, e faziam uma guerra entre eles, porque havia ali um desvio ideológico, uma coisa já meio paranoica, em minha opinião. Eu lembro de uma vez, o Dr. Sá Carneiro, num debate na televisão, com os outros, com o professor Freitas do Amaral, Álvaro Cunhal e Mário Soares, 4, e então acho que era o Álvaro Cunhal que dizia: isto aqui não é democrático, estamos aqui nós os 4, mas há mais 20 ou 30 partidos em Portugal. E lembro do Dr. Sá Carneiro dizer: pois, se o chamasse a todos, isto ficava uma salada russa, porque realmente é verdade, aquilo eram tudo partidos comunistas, mas mais para aqui, mais para lá. Hoje não há, nem deve haver, essa rigidez ideológica. Mas um partido também não pode ser uma permanente frente eleitoral sem qualquer característica ideológica, porque a característica ideológica é aquilo que é o farol, é a luz que nos une e que nos guia. Não temos todos pensado da mesma maneira. Até podemos ser uns um pouco mais à direita e outros um pouco mais à esquerda. Até pode ser assim, não há problema. Agora, não cabe num partido como este pessoas com uma perspectiva absolutamente liberal da sociedade e da economia, ou pessoas com uma visão completamente estatizante da economia. Não cabe aqui. Aqui não cabe, porque nós somos um partido social-democrata. E como somos social-democrata, nem temos a visão completamente liberal, em que os privados fazem tudo e mais alguma coisa e é a melhor maneira de resolver tudo, nem temos o contrário a dizer que o Estado é que é obrigado a resolver tudo e mais alguma coisa e nem sequer deve interagir com os privados. É justamente na posição de centro que sempre nos encontramos, uns mais à esquerda um bocadinho, outros mais à direita um bocadinho, uns mais à esquerda numas coisas e mais à direita noutras, e outros vice-versa. Pode ser mais à esquerda na economia, mais à direita nas questões sociais, ou vice-versa, ou mais à esquerda nas questões de segurança, ou mais à direita. Pronto, mas nós temos de ter esse farol ideológico, e esse farol ideológico é o farol de sempre. As soluções hoje são diferentes de há 50 anos atrás, ou de há 45 anos atrás, porque a envolvência é outra, mas os princípios da social-democracia são os mesmos. É para esses que temos de caminhar. A forma de caminhar é que está condicionada naturalmente pela envolvência, que hoje é diferente daquilo que era no passado. O Helmut Schmidt endividou a Alemanha, foi chanceler, foi ministro das Finanças, foi ministro da Defesa, ele endividou, como chanceler, endividou a Alemanha, e no fim dos anos 90 era dos primeiros a dizer que a dívida pública tinha de baixar. Bem, mas não havia contradição nenhuma. Eu não sei qual era o rácio da dívida. Quando o Helmut Schmidt começou a endividar, se calhar tipo 20% do PIB, não sei, sinceramente, e depois dava-se com uma Europa com rácios de endividamento de 100%. Naturalmente que as situações são diferentes. As economias eram fechadas, pois as economias são abertas, eu ponho a dívida cá dentro, faço a procura lá fora, é tudo muito diferente. Portanto, nós não temos a mesma receita, mas temos de ter os mesmos princípios ideológicos, os mesmos sítios onde nós queremos chegar. Isso aí, a igualdade de oportunidades, a solidariedade, a liberdade, a democracia, todos esses valores têm de estar presentes e nós temos de agir em função deles, em função das circunstâncias que temos. Portanto, nós não podemos ser completamente desqualificados do ponto de vista ideológico, porque isto não é uma frente eleitoral. Isto é um partido político e, portanto, tem de ter, naturalmente, essas regras. A seguir, aquilo que também procuramos fazer, que acho que é importante que os mais jovens, todos, mas particularmente os mais jovens presentes também absorvam, que tem a ver com o funcionamento interno dos partidos políticos, e neste caso, com o funcionamento interno do Partido Social Democrata. Desde as coisas mais simples do ponto de vista da organização administrativa,
que tem de funcionar, tem de ser claro e tem de ser transparente. Acabar com esta coisa, digo isto muitas vezes, acabar com isto que todos nós conhecemos, de cada vez que há uma eleição andar a pagar as cotas por atacado e todos têm de arranjar dinheiro para pagar as cotas. E a dada altura, eu acho, sinceramente, eu neste momento acho que está toda a gente contra isto. Eu acho que está toda a gente contra isto. É preciso dar o passo para acabar com isto. Porque a dada altura quem está contra, ou há 3 candidatos, estão todos contra, mas porque um faz, o outro também faz, e o que faz antes que os outros façam, e portanto compete ao partido acabar com isto, e isto, em princípio, segundo eu creio, não está aqui o secretário-geral, acaba no dia 1 de março, e portanto já falta pouco para isto acabar, quer no plano dos regulamentos, que esses já estão aprovados, mas não basta que os regulamentos proíbam, é preciso depois haver medidas eficazes, e essa medida passa pelo sistema informático interno do partido, e eu penso que isso no dia 1 de março pode acabar em definitivo. Ainda recentemente houve uma eleição distrital em que metade se queixa que os outros pagaram as cotas. Não pode ser, porque isto é descredibilizador perante a sociedade. Assim como a forma dos militantes entrarem tem de ser também uma forma absolutamente transparente e rápida, porque uma coisa é eu ter uma definição ideológica e dizer que só cá deve estar quem, ideologicamente, enfim, tem afinidades connosco. Outra coisa completamente diferente é dizer, não, mas mesmo alguns eu não quero que entrem. Não, dentro daqueles que têm afinidades connosco, todos e o mais possível, como é lógico. Agora, quando internamente há sistemas administrativos para não entrarem, porque aquilo vai colidir um bocadito com o controle de uma dada conselhia e, enfim, isto está muito bem, temos aqui 100 militantes, está tudo muito controlado, e agora de repente isto vem para 150, é uma confusão, já não sei quem é que vai mandar nisto, quem é que vai para vereador, quem é que indicamos para deputado, isto é que não. Isto é que não, porque isto lá fora as pessoas também se apercebem. E, portanto, se nós não conseguimos resolver coisa tão simples, como é que vamos resolver coisa bem mais complexa que é a gestão do país? E, portanto, desde essas questões meramente administrativas, passando pelas questões financeiras, não é possível. E isto acontece, eu não vou dizer os partidos todos, não sei, mas acontece em diversos, nos maiores pelo menos, em que se apresentam balanços com capital próprio negativo. Quando se apresenta um balanço, uma situação líquida negativa, significa que ao longo dos anos se foi sempre gastando mais do que aquilo que se recebia, ao ponto de ter um passivo que supera o ativo. Isto nas empresas é uma empresa falida, os partidos políticos não podem apresentar um balanço desta natureza, porque se eu quero gerir um orçamento de Estado, que infelizmente hoje já anda em 40%, já andou até mais um bocadinho, mas já deve andar hoje em 47% do produto interno bruto, num volume de despesa desta ordem de grandeza, como é que eu com esses milhões todos que quero gerir, não consigo depois gerir ali uns troquitos? Não pode ser. E, portanto, também isto tem de ser credibilizador. E, finalmente, a questão fundamental, que é a própria forma de se militar, como eu há bocado referi, linkado à questão, ou ligado à questão da formação, como é que nós podemos atrair a sociedade para os partidos políticos. E a forma de atrairmos a sociedade para os partidos políticos é termos novas formas de militância que complementem, não é que acabem com o que existe, que complementem a militância que existe. E é aqui que entra o nosso projeto de Conselho Estratégico Nacional, que à escala de cima, digamos assim, verdadeiramente nacional, mais não é do que um gabinete de estudos e, portanto, não tem grande novidade, mas depois daí para baixo, em toda a sua arquitetura, procurando movimentar milhares de pessoas, preferencialmente os militantes todos, que possam escolher dentro do Conselho Estratégico Nacional, onde também querem militar, seja na agricultura, na economia, na saúde, nas finanças públicas, onde quiserem. Há 16 temas à escolha, agora até há 17, porque há também a reforma do sistema político, para que as pessoas possam militar de uma forma diferente, em razão das ideias, para que possam dar as suas ideias, para que possam colher as ideias dos outros, e porque das suas ideias com as ideias dos outros possam sair novas ideias, e que essas novas ideias sejam as ideias do partido, que não foi feito por um diretório lá em cima, mas foi concluído por um diretório lá em cima, que foi saudavelmente influenciado por todo um partido a pensar e a falar nisto. E por isso eu posso militar na Conselhia de Coimbra, e devo continuar a militar na Conselhia de Coimbra, se vive em Coimbra, mas dentro de Coimbra eu tenho de ter a alternativa de também poder militar em razão das matérias que mais me interessam. Até posso militar em duas, na saúde e na educação, não há problema nenhum. Se eu for médico e der aulas, ou se eu nem sou médico, nem dou aulas, nem sou doente, estou de boa saúde, mas gosto do tema e, portanto, milito nessas secções. Isto é que pode transformar completamente a forma
de militar num partido político e, ao mesmo tempo, isto é que pode abrir as portas a quem está lá fora diga, não, os partidos agora isto é uma coisa um bocado diferente, já não é aquilo, que é aquela fotografia que nós vamos tendo e a forma como, nós vamos, como normalmente as coisas se fazem. E depois há uma terceira vertente que é a mais importante de todas, e que é a mais difícil, que é a postura política dos partidos relativamente à sociedade e às questões nacionais. E é por isso que eu estou permanentemente a dizer isto e acho que, por mais vezes que diga, é muito difícil, na prática, isto ser completamente absorvido, mas tem de fazer o seu caminho e nós temos de o fazer com a devida teimosia ou com a devida convicção, que é a palavra mais correta para isto, que é nós colocarmos em tudo que dizemos e em tudo que fazemos, colocar sempre o interesse de Portugal em primeiro lugar e não o interesse do partido e muito menos o nosso interesse individual. Isto é válido aqui, como é válido em qualquer situação em que um cidadão esteja em serviço público. Primeiro o interesse coletivo, o interesse público, depois o interesse da coletividade, ou o interesse corporativo, e depois o seu próprio interesse. E é isto que não tem sido feito. E é isto que se tem degradado e é esta a principal razão pela qual há um enorme afastamento entre a sociedade e os partidos. Porque as pessoas não percebem muitas vezes à primeira nem à segunda, mas ao cabo de 45 anos acabaram sempre por perceber. E é isto justamente que nós temos de inverter. Não é porque se está na oposição que necessariamente se tem de dizer mal de tudo e mais alguma coisa relativamente ao governo que possa estar no exercício das funções. Porquê? Porque a seguir troca, vão para lá os outros e acabam a fazer coisa parecida. E o descrédito é total e é para toda a gente. Isto acontece uma vez, e duas, e três, e quatro, e cinco, e o resultado que dá é o divórcio completo das pessoas com os partidos políticos. Portanto, nós temos de ter a coragem, porque aquilo que é, isto é a teoria. Mas na prática a teoria é outra. Na prática a maior parte das vezes o que nós vemos é cada um a cuidar do seu lugar e depois a cuidar da instituição que o vai colocar naquele lugar e depois pelo caminho lá fica o interesse público se der para alguma coisa. É isto. E temos de dizer isto com frontalidade porque é assim. E portanto temos de fazer ao contrário. De cada vez que se faz ao contrário, e agora falo para os mais jovens, não se podem impressionar. Quantos artigos de opinião já viram a dizer que eu não percebo nada disto? Eu não sei nada de política, porque não sei fazer daquela forma, segundo os cânones normais. Caiu um extraterrestre lá do Porto, caiu assim aqui em Lisboa, não percebe nada disto. Não é para não perceber. Eu sei fazer o mais fácil. O mais fácil eu sei fazer. Isso, responder do ponto de vista político, politicamente correto, tem nada que saber. Ando nisto há muito tempo, já vi muitas vezes, é só copiar. Não. Mas para isso não andamos aqui a fazer nada. Para isso andamos a fazer o que eu disse há bocado. Andamos ao sabor do vento e isto continua da mesma maneira. Não pode ser ao sabor do vento. Temos de ter forma de trocar o vento para que o sabor do vento seja outra coisa completamente diferente. E por isso, de cada vez que há uma questão a que, neste caso o PSD, é chamado a pronunciar-se, tem de saber fazer o esforço de pronunciar-se de acordo com aquilo que entende que é o interesse nacional. E, portanto, não vai dizer hoje uma coisa e amanhã outra apenas porque lhe dá jeito. Poderá dizer hoje uma coisa e amanhã outra, se as circunstâncias mudarem, como é lógico, senão até era sintoma de fraca racionalidade para dizer coisa pior. Agora, perante as mesmas circunstâncias, nós temos de ser coerentes. Nós, os partidos políticos todos, se queremos conquistar a confiança dos cidadãos e se queremos começar por aqui, a alterar justamente o regime. E para não me alongar muito mais, porque entretanto também todos quererão ir almoçar, eu gostava de dizer uma coisa que é o norte que nós devemos ter na nossa ação política. Também se serve o país na oposição. Isto é uma coisa que na cultura dominante eu penso que não está presente. Na cultura dominante na sociedade portuguesa, as pessoas acham que está no governo, serve o país, está na oposição, tudo faz para tentar que corra mal, que as coisas corram mal ao governo e cada vez que há uma má notícia é muito bom, porque é mau para eles e passa a ser bom para nós. Isto não pode ser assim. Nós também servimos o país na oposição. Todos nós.
Servimos o país na oposição se colocarmos sempre o interesse de Portugal em primeiro lugar. E, portanto, servimos quando estamos disponíveis para fazer reformas estruturais com os outros, que só com os outros conseguimos fazer. Isto é servir o país. Aliás, nas reformas estruturais, o líder ou a líder da oposição têm um papel primordial, se não o mais importante. Porque numa situação normal, não é em 2019, numa situação normal, o primeiro-ministro, ou um primeiro-ministro, ou uma primeiro-ministro, quer sempre fazer as reformas. Pode é não ter a força e o apoio para tal. Quem normalmente não quer é a oposição, porque ao fazer isso vai dar louros ao governo e isso vai, em princípio, ser mau para si próprio. E é por isso que eu digo que a oposição, particularmente a liderança da oposição, é vital para que Portugal possa ter as reformas que precisa para o seu desenvolvimento. Isto é servir Portugal na oposição. Mas quando nós fazemos o contrário e vimos criticar aquilo que o governo está a fazer de mal, nós também estamos a servir a oposição. Porque é justamente para isso que existe a oposição, a começar na própria Assembleia da República. Quando na Assembleia da República os deputados da oposição criticam o governo naquilo que o governo está a fazer de mal, estão a servir o país também na oposição. Porque o governo ou passa a fazer bem, e então servimos o país porque empurramos para aí, ou não faz bem e perde as próximas eleições, e também servimos o país porque trocamos um governo mau por um governo bom. E, portanto, nós, na oposição, não é incompatível estar na oposição e servir Portugal. Seja a apoiar no que se deve apoiar, seja a fazer oposição e a dizer mal, se assim se pode dizer, daquilo que efetivamente está mal. E, portanto, quando nós hoje dizemos que há uma enorme degradação dos serviços públicos em Portugal, que é manifestamente fazer uma crítica ao atual governo e dizer que eles não estão capazes, que não estão à altura da responsabilidade, nós também estamos a servir o país, porque estamos a empurrar o governo para tentar fazer bem, e ele é que não consegue fazer bem. E a oposição existe para isso. Quando nós dizemos que o governo não tem uma estratégia de crescimento económico sustentado, nós estamos a servir o país, porque nós estamos, primeiro, a obrigá-los a fazer aquilo que eles não vão fazer de certeza cá para mim, mas isso é outra coisa, mas a elucidar os portugueses que o discurso que eles têm é um discurso que não corresponde minimamente à verdade. E cada vez que este governo disser, votem em nós, porque vamos ter melhores empregos e melhores salários, é mentira. Não há milagres. Ou tinham uma política económica de acordo com isso para esperar resultados lá à frente que dessem nisso, ou se não tiveram e se não têm, estão a prometer aquilo que não podem prometer porque não semearam para colher aquilo que dizem que vão colher. É mentira. E dizer isto também é servir o país. Assim como é servir o país também, de cada vez que há estas meias verdades que o governo vai dizendo, tentando iludir as pessoas, é nosso papel mostrar a parte da verdade que está a ser escondida pelo governo. Ou seja, nós na oposição, seja quem for, nós na oposição, também podemos e devemos servir o país. Seja na colaboração naquilo que é em termos de interesse nacional necessário, seja na crítica naquilo que também é necessário em termos de interesse nacional. E terminava com uma mensagem aos jovens, naturalmente, que vieram aqui estes dias assistir a esta academia, primeira Academia Calvão da Silva. A primeira é, se vocês estão aqui, é porque têm interesse em estar na política, é porque têm interesse pela vida política, pela vida partidária. E bem, e ainda bem, porque escasseiam e quantos mais, melhor. A primeira, ponham sempre o interesse público à frente. Sempre. Em tudo o que fizerem na vida pública, pensem sempre o que é melhor para a sociedade. Não o que é melhor para mim, não o que é melhor para o PSD, o que é melhor para a sociedade. Porque só vale a pena estarmos nisto dessa forma. De outra forma, não vale a pena. Mais dia ou menos dia... E eu não aconselho ninguém a ser tolo da cabeça e a mandar-se de cabeça contra aquilo que é impossível. Mas aconselho todos a estarem na política com o sentido do risco. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É difícil fazer isto. É arriscado.
Se não for um suicídio completo, que se está a querer o absolutamente impossível, isso não, porque isso era sintoma já de estupidez, é uma coisa diferente, mas dentro daquilo que é o que nós entendemos que é necessário para a sociedade, desde que o risco seja um risco aceitável, vale a pena arriscar. Aliás, também há frases de Sá Carneiro justamente nesse sentido. Temos de arriscar, porque o arriscar, apesar das críticas todas, das incompreensões e disso tudo, é a única razão de ser para estarmos aqui e tentarmos servir a sociedade da melhor maneira. E por isso, renunciem sempre ao taticismo. O taticismo é aquilo que depois, quando vão ver lá os artigos de opinião, dizem que fazem os que têm jeito para isto. Os que têm jeito para isto, é assim. Pegam, hoje é a norma 3, hoje é de concordar. Amanhã a norma 4, a norma é para discordar. Dá-me de jeito de discordar, porque quero chegar não sei onde, para depois renegociar não sei o que mais. Acabem com isso. Não se deixem lá por isso, que isso é o que mais podre tem havido na vida política e na vida partidária. Não há nada como uma frontalidade. Aquilo que queremos e dizemos é isso que deve ser, medido o risco naturalmente, para não haver suicídios coletivos, mas é isso. E a última, naturalmente, que está meio ligada a tudo isto que eu disse, é que façam-no com inteligência, naturalmente, mas não tenham medo de afrontar os interesses instalados. Quando nós afrontamos um interesse instalado, nós recebemos uma onda de choque brutal. Mas se nós temos razão, a onda vai ficando fraquinha, 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 e de repente, quando damos por ela, já estamos nós na mó de cima. Agora, o que nós temos é de ter razão. O interesse pode estar instalado e ele também tem razão. Calma aí, que isto não é uma verdade absoluta. Mas quando estamos conscientes que temos razão e que o interesse está instalado e tem privilégios apenas porque ninguém o afronta e não o consegue tirar de lá, nós temos de estar na vida pública com a disponibilidade para fazer isso. Porque estamos na vida pública, não estamos com disponibilidade para isso, não estamos a obedecer a outro princípio. Estamos a colocar-nos a nós em primeiro lugar e depois a tudo mais em segundo e em terceiro lugar. E é isto que eu vim aqui dizer, uma academia de formação para jovens, foi justamente para os jovens, para os mais jovens que eu procurei dirigir estas palavras e espero que a Academia Calvão da Silva continue, que haja muitas outras academias em muitas outras cidades e distritos do país, justamente nesta lógica da formação política. Se me fizerem a pergunta, então estás a falar nisso, e então porquê é que a Direção Nacional, ela própria não começa a fomentar mais a formação? Ela não começa a fomentar mais a formação, por diversas razões, mas a primeira razão é que a situação financeira do partido, infelizmente, não dá para fazer um projeto dessa envergadura, que vai ter de ser feito mais dia, menos dia. E, mais uma vez, agradecer o convite da JSD de Coimbra, cumprimentar mais uma vez a família do professor João Calvão da Silva e dizer que foi com muito gosto, apesar de ser um domingo de manhã, com muito gosto, com o sol que temos, que eu estive aqui hoje a prestar esta homenagem. Muito obrigado.